Então, pessoal, nós vamos fazer um exemplo empregando os polinômios interpoladores de Lagrange. É o mesmo exemplo que a gente resolveu com interpolação convencional com interpolação de Newton, agora usando Lagrange. Então, nós temos aqui 3 pontos, né, da curva BH do material ferromagnético. Nós temos o campo H e a indução B, para 3 pontos diferentes, né? 20, H igual a 20 amperes por metro, 80 amperes por metro e 140 amperes por metro. E nós queremos saber quanto é que vale o B para H igual a 50, né? Então vamos fazer primeiro uma interpolação linear, ligando esses dois primeiros pontos entre 20 e 40, 20 e 80 amperes por metro. Esses dois primeiros pontos para uma interpolação de primeira ordem, lagrangiana. Depois vamos usar os 3 pontos, fazer uma interpolação de Lagrange de segunda ordem e avaliar essas funções de Lagrange de primeira e segunda ordem para x igual a 50 e descobrir quanto é que vale o y, ou seja, para h igual a 50 amperes por metro e descobrir quanto é que vale o b, certo? Então, pessoal, eu já passei aqui os valores do h e do b e agora vamos usar então a interpolação de primeira ordem de Lagrange, para começar, né? Bom, os pontos estão aqui, pessoal, x1, y1, x2, y2, né? Ou f de x2, x3, f de x3, né? Então eu vou usar aqui o amarelinho aqui para a gente resolver, né? Vamos avaliar então. Então vamos lá, o f1, ou seja, a função interpolador de primeira ordem de x, né, igual a f de x1, 0, 7082 vezes x menos x2. Note que na interpolação de primeira ordem, nós vamos fazer uma interpolação no intervalo de 20 a 80, né? Então x1 igual a 20, x2 igual a 80. Então aqui fica x menos x2 igual a 80 sobre x1 menos x2. Então, 20 menos 80. 20 menos 80 menos 60, né? Mais f de x2, 1,5564, que é o f de x2, vezes o L2, né? Que é a funçãozinha ali. Então, x menos x1 é 20, sobre x2 menos x1, 80 menos 20, 60. Né? Então, bom, vamos substituir agora, né, o ponto que a gente deseja, que a gente quer avaliar a função para x igual a 50. Né? X igual a 50. Lembre que esse valor aqui, isso aqui seria a função L1, né? E essa daqui é a função L2, né? De Lagrange, certo? E aqui é f de x1 e f de x2, né? Então esse aqui é L1 e esse aqui é L2, né? Note como esse ponto está no meio do caminho entre 20 e 80, ele está em 50, quer dizer, está 30 de 20, que é x1, e mais 30 de 80. Essas funções aqui são funções lineares, é como se fosse em peso, a gente falou, né? Olha só o valor que ela vai dar. 50 menos 80, menos 30. Menos 30 dividido por menos 60, 0,5. Né? Claro, porque está bem no meio do caminho, né? Entre x1 e x2. E aqui, 50 menos 20, 30. 30 dividido por 60, 0,5. Né?
E daí, agora basta a gente resolver isso aqui. Eu vou fazer aqui no celular. E a gente tem um valor da função, né? Então, 0,7082 vezes 0,5, que é o L1, né? Mais 1,5564 vezes 0,5, 0,5, né? Então, 0,7082 está certo, vezes 0,5, que é o L1, mais 1,564 vezes 0,5, que é o L2, né? Avaliado, claro, as funções L1 e L2 avaliadas no ponto 50, né? Ao interpolador de Lagrange. Igual. Tem alguma coisa errada aqui. Porque ele ficou dividindo aqui. Deu. 1,1323, certo, pessoal? Né? Então, a função, o interpolador de primeira ordem de Lagrange, né, avaliado para x igual a 50, o resultado deu esse aqui, né? Ou seja, o B, né, o B para h igual a 50, a indução B deu 1,1323 Tesla. O mesmo valor que Newton, né? Dá exatamente o mesmo valor, na verdade, né? A maneira de fazer que é diferente, né? Vamos fazer agora a interpolação quadrática para esse ponto, certo? Da mesma maneira que a gente fez a interpolação linear, né? Claro, agora a expressão vai ficar um pouquinho mais longa, né? Então, vamos lá. O interpolador de segunda ordem de Lagrange, né? F de x vai ser igual a f de x1, né? Vou colocar f de x1 aqui na frente, 0,7082. Agora nós vamos usar os três pontos, x1, x2 e x3, né? Que multiplica agora o L1, né, pessoal? Isso aqui é o L1, x menos x2, x2 é 80, que multiplica x menos x3, que é 140, né? Dividido por x1 menos x2, x1 menos x2, dá menos 60, vezes x1 menos x3, menos 120. Certo? Bom, mais o f em x2, que é 1,5564, vezes x menos x1, x1 é 20. X menos x3, x3 é 140. Dividido por x2 menos x1. x2 menos x1, 80 menos 20, 60. x2 menos x3, menos 60, né? x2, 80 menos 20, 60. 80 menos 140, menos 60.
o último termo, bom, aqui, mais o f de x3, né, pessoal? f de x3, 1.7456, que multiplica, né? X menos x1, que é 20, x menos x2, que é 80. x3 menos x1, 140 menos 20, 120, vezes x3 menos x2, 60. Né? Bom, só lembrando, pessoal, aqui a gente tem a função L1 de segunda ordem, L2 e L3, né? Então, na verdade, aqui ele tem a função L1 de segunda ordem, aqui a função L2 de Lagrange de segunda ordem e aqui a função L3, né? Bom, vamos avaliar agora para x igual a 50, né? Então, substituindo aqui, ó, 50 em x, né? E vamos obter, então, o AF de x para x igual a 50, né? Com um polinômio de segunda ordem, certo? Então, vamos usar aqui o nossa calculadora para fazer o cálculo, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o cálculo dessa função L1 aqui avaliada para x igual a 50, multiplicar depois pelo f de x1, né? Então, vamos lá, pessoal. 50 menos 80 dá menos 30, né? Então, menos 30 vezes 50 menos 140 menos 90. Então, vezes menos 90, né? Bom, vamos colocar um parênteses aqui em tudo. Vou colocar um parênteses em tudo aqui. Deu. Dividido por 60 vezes 120, né? Igual 0,375. Então, essa função aqui nesse ponto, esse trecho aqui, igual a 0,375, certo? Agora vamos avaliar a função L2 aqui, né? Função L2. Então, 50 menos 20, 50 menos 20 dá 30. Bom, vou fazer um parênteses aqui, dividir, outro parênteses embaixo, agora aqui em cima, 50 menos 20, 30, vezes 50 menos 140 menos 90. Dividido por menos 60 ao quadrado. 0,75. Então, a função L2 nesse ponto aqui vale 0,75. Pessoal, ó, né? 30 menos 90, 60 vezes 60, 60 ao quadrado negativo, né? Resultado 0,75. Então, 0,75
E agora a função L3. Função L3. Bom, vou colocar um parênteses aqui, dividir, parênteses embaixo para facilitar. Lá em cima, 50 menos 20, 30, vezes 50 menos 80 menos 30. Dividido por 120 vezes 60. Menos 0,125. Então, L3 igual a menos 0,125. Certo? Bom, vocês notam que esses valores aqui estão corretos. Quer ver? 0,375 para L1, 0,75 para L2 e menos 0,125 para L3. Se a gente olhar nos gráficos que a gente viu na aula passada sobre essas funções, que eu fiz justamente para esse problema, tá? Aqui, vocês notam que para x igual a 50, aqui, ó, x igual a 50, ó, a função L3 deu esse valor aqui, ó, menos 0,125. Se a gente olhar aqui, ó, nesse ponto, menos 0,125. Certo? Exatamente nesse ponto aqui, ó. Agora, se a gente for subindo aqui, né? Na verdade, 50 está bem no meio, né? Então, mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos no meio, né? Esse valor aqui, ó, no L1, esse valor aqui, no L1, a gente calculou, deu 0,375. O valor de L1 nesse ponto, né? E o valor de L2 aqui em cima, ó, bem aqui no meio seria 0,7, aqui deu 0,75. Claro, eu avaliei as funções L1, L2, L3 no ponto 50. Né? Note que aqui é x1, aqui é x2 e aqui x3. Né? Somando esses três valores aqui, a gente vai ter exatamente 1, né? A somatória das funções, que é o peso, né? Total para dar o valor da função no ponto, né? Em função do valor das funções no ponto x1, x2 e x3. Né? Então, voltando aqui agora para o nosso cálculo, agora basta a gente, como a gente viu ali agora, o valor das funções está certinho, né? Separar, agora basta fazer esses produtos aqui para a gente chegar no valor da função no ponto, né? Então, vamos lá, 0,7082, que é o f de x1, vezes o valor do L1 naquele ponto, que é 0,375, mais, agora 1,5564, que é o valor do f de x2, vezes o L2, né? Vou apagar a calculadora, o L2 isso aqui, ó, 0,75 mais 1,7456 vezes o L3, que é menos 0,125. Né? Então, igual 1,2147, né? Arredondando, certo? 1,2147, que foi exatamente o mesmo valor, né, que a gente obteve. Então, o F2 a 50, né? Vou por aqui, para x igual a 50, deu 1,2147.
47. Né? Então, significa que o B para H igual a 50 deu 1,2147 Tesla. Né? 1,2147 Tesla com interpolação quadrática. Lembrem que o valor exato dá 1,28. Né? Então a aproximação quadrática, é claro que ficou melhor. Né? Como eu falei, as funções ficam diferentes, né? Mas o resultado dá exatamente o mesmo, com interpolação de Newton ou interpolação de Lagrange. Aqui eu tenho as figuras já plotadas, ó, os nossos 3 pontos, né? Para 20, 80 e 140. Em azul escuro, o valor correto da função, da curva BH. Em vermelho, a nossa interpolação quadrática. E em preto, a nossa interpolação de primeira ordem, né? Então, vocês veem que o resultado dá igualzinho de Newton, né? Como já era de se esperar, ou com a interpolação convencional. Né? Agora, é claro que o jeito de fazer esses polinômios com Lagrange facilita, certo? Então, além do que, no caso da interpolação convencional, a gente tem aquele problema do mau condicionamento, eu tenho que resolver um sistema linear. Aqui eu não precisei resolver sistema linear nenhum, apenas usei os interpoladores de Lagrange de forma direta, né? Então, aqui eu tenho interpolação de primeira ordem, né? Aqui eu tenho o valor exato da função. O vermelhinho aqui, esse aqui, Lagrange, segunda ordem, né? Vocês notem que para x igual a 50, h igual a 50, né? Se a gente, mais ou menos aqui assim, né? Para a interpolação de primeira ordem, daria aqui, né? O valor daria, o B, né? Daria 1,1323 Tesla. Para a interpolação quadrática ficou melhor, né? Deu B igual a 1,2147, um pouquinho acima, né? E o valor correto da função, que seria exatamente aqui, né? O valor exato seria B igual a 1,2843. Né? O valor, nesse caso aqui é exato, porque em vez de pegar pontos medidos, né? Eu peguei pontos de uma curva conhecida, com uma função função do exponencial que representa bem uma curva BH do material ferromagnético, né? Mostrando que a nossa interpolação, então, de segunda ordem, nesse caso aqui, dá um resultado melhor, né? No entanto, se a gente diminuir a distância entre os pontos, se for possível, né, fazer medidas mais próximas umas das outras, o erro entre a interpolação quadrática e a interpolação linear vai ser pequeno e pode ser usado, né, até uma interpolação de primeira ordem, dependendo do caso, né, dependendo do objetivo, né, para que a gente está usando essa interpolação, certo? É muito comum fazer esse tipo de interpolação quando, por exemplo, nesse caso aqui, quando a gente está resolvendo o problema não linear do eletromagnetismo, né? Calcular o campo magnético, a força de algum dispositivo eletromagnético. Né? Obrigado, pessoal.